Olá, no programa de hoje, contação de histórias. Você sabia que para ser um bom contador de história você precisa ter criatividade, técnica, arte e ser divertido? Pois é, a professora Adriana Fonseca sabe e ela vai falar para nós sobre isso. Ela é professora, contadora de história e trabalha também na biblioteca com literatura e contação de história. Seja bem-vinda ao programa Movimento, Obrigada, Adriana. Obrigada. É assim mesmo, para ser contador de história é preciso ter criatividade, é preciso ter técnica. Na verdade, é preciso ter desejo. Começa com o desejo. É o desejo de contar. Contar história é expressar-se, é doar algo de mais precioso, como diz Carol Lewis, doar o que tem de melhor no coração. Então, para isso, o desejo eu acho que é o primeira alavanca, vamos dizer assim. Para começar. Para começar. Mas olha, professora, parece que é uma coisa assim tão antiga, né? Contar história começou assim com a humanidade. É uma prática milenar. Mas ela foi se aperfeiçoando e passou a ser até uma arte. Com certeza. Nos dias de hoje ela é uma arte, né? Até o século XVIII, nós víamos, né, os menestréis que cantavam contando histórias do que aconteciam, mas depois, com o advento da modernidade, ela foi para o esquecimento. Só algumas culturas permaneceram orais, como os griots na África. E resgatada para o mundo ocidental, ela ressurge como uma arte, a arte de contar histórias. E hoje nós temos técnicas, né? Técnicas que facilitam para a pessoa desenvolver, para contar histórias, né? Todo mundo conta história, eminentemente. O pai, a mãe, o avô, né? Todas as pessoas contam história. Mas contar história com arte, né? Nós temos, assim, alguns cursos, né? Para dar algumas dicas para as pessoas que quiserem. Temos alguns recursos também que prendem a atenção da criança. Porque disputar com a televisão, né? Com o computador é complicado, né? Você faz uma observação assim, muito pertinente, né? Porque até me leva à pergunta, que eu ia falar, mas antigamente as pessoas contavam história e eram as histórias muito interessantes também. Contava de mula sem cabeça, de lobisomem. Folclore. E prendia a atenção. Com certeza. Mas hoje disputa, né? Com outros recursos tecnológicos. Os recursos tecnológicos, eles roubam muito, né? A criança, ele é divertido, ele tem música, ele tem movimento, né? Mas não substitui, não, a contação de histórias. Eu acho que as pessoas esqueceram, os pais esqueceram, né? E deixaram de contar histórias para as crianças. Porque com a prática que nós temos de 20 anos, mais de 20 anos um pouquinho, nessa arte de contar histórias, geralmente toda criança gosta de ouvir histórias, seja ela pequena, maior, toda criança gosta de ouvir histórias. Os adultos gostam de ouvir histórias. Você exercita essa prática há mais de 20 mais anos. De 20 anos. Transformou numa profissão? Contação de história também pode ser profissão? Pode ser profissão, perfeitamente. No Rio, São Paulo, no interior também de São Paulo, Rio mais, né? Rio Grande do Sul, temos muitos grupos de contadores de histórias. No Nordeste, muitos grupos de contadores de história. E usando recursos variáveis. Tem grupo que ele tece a história, literalmente costurando, que são os tapetes contadores de histórias, por exemplo. Eles usam recursos, eles fazem verdadeiras obras de arte. Os tapetes e contam histórias utilizando aquele recurso. Tem grupos que trabalham com fantoches, marionetes. A contação de história hoje é uma arte que acho que cresceu demais nos últimos anos no Brasil. E como que surgiu esse desejo em você? Como que ele brotou? Bom, eu fiz um curso com o professor Celso Sisto. Ele até esteve na festa literária que encerrou, né, na semana retrasada. E eu fiquei fascinada com o jeito que ele contava histórias. Porque até então, nós ouvimos histórias, né, a professora conta a história com o livro na mão, né, às vezes umas mais expressivas, outras não. E o professor Celso trouxe essa técnica, que é trabalhar um pouquinho com a parte cênica da história. Então fica mais teatral. Fica mais teatral, né? Ela não é teatro. Tem uma diferença entre contação de história e teatro. Porque o contador de história, ele conta, uma pessoa só conta toda aquela história, usando alguns recursos teatrais, entonação, ou não. Porque de repente ele pode utilizar fantoche,
sala de aula, né, os professores dão muito recursos. Então, essa é a diferença do teatro, né? O teatro tem uma encenação, muitos personagens, né? A história mais interessante, ela é divertida? Ou não necessariamente? Bom, não porque a gente pensa assim, que vai contar uma história, né? a gente já pensa que vai rir, que vai não sei o Não quê, necessariamente, mas geralmente nós precisamos muito da alegria, né? Então a gente prefere, eu mesmo prefiro contar porque história é uma característica divertida. sua, né? Eu tenho essa característica, mais para o humor, né? Mesmo que a história passe algo profundo, porque cada público vai aprender a história de um jeito, né? Isso depende do público. O contador de história só doa a história. A interpretação é de cada um. Mas eu prefiro levar mais para o lado de humor, sim. Mas aí ele compreende a história de um jeito. Agora, quando você está dando um curso de contação de história, todos conseguem aprender? Todos saem dali sendo contadores de história, por exemplo? Não é tão fácil, porque é uma sementinha, né? Imagine uma terra fértil, porque ela está desejosa de receber a semente. Ela recebe a semente, mas aquela semente tem que germinar. Então, ela tem que receber água, né, cuidados, e a planta, para a planta crescer. E no caso do contador de história, ele vai fazer o curso, ele pega algumas técnicas, mas ele tem que continuar contando história, ele tem que treinar, ele tem que ir contar história, por exemplo, na biblioteca, na sala de aula, para um público específico. Com o treino, ele vai fazer-se um contador de história, ele vai tornar-se um contador de história. A princípio, a gente pensa que contar história é muito simples, né? É muito fácil, né? Não, e que não cansa. E que não cansa. O espetáculo de contação de história, por exemplo, de 40 minutos, nós perdemos uma energia enorme. Porque tem muito que se colocar muito inteiro naquele momento. Muito ali, inteiro. Né? E passar emoção. Tá. A questão de passar emoção é que talvez, né, deixa a gente assim mais desfalecida mesmo nesse sentido. E quem procura mais ser aprendiz da contação de história, professora Adriana? É o professor ou são pais? Inicialmente os professores, né, gostam muito porque a criança está na escola, pede, gosta, né, sente a contação de história até mesmo como uma metodologia para a sala de aula, para aprender as crianças, né, a atenção das crianças, né? Mas hoje nos últimos anos eu tenho dado curso que tem pais, avós procurando. Eu tive até uns casos interessantes de enfermeiras que trabalham com a parte de saúde. Tem os meninos da área de saúde, da UFTM, por exemplo, tem um grupo chamado Saracura, até tenho um encontro com eles a semana que vem, que eles contam nos quartos, como doutores de alegria. Só para criança ou para adulto também? Eu fui uma vez com eles, né, já tem um tempinho, era só na parte infantil. Mas nada impede que eles contem para adultos. Aliás, o adulto gosta muito de ouvir histórias. Inclusive as infantis. E é preciso ter talento? Eu acho que é esforço, é o desejo. A pessoa vai desejosa, ela vence a timidez, ela aprende algumas técnicas de entonação, né, algumas técnicas... Porque nós trabalhamos muito com a leitura, né? Então ela se torna, ou ela já é um leitor, né? Ela aprende mesmo tirar da leitura, fazer roteiro para transformar aquilo em história contada, né? História oral. E se ela resolver e continuar, né? Como eu falei, a história da sementinha, olha a história aí, né? Ela regar, né? Continuar a leitura. Nós temos hoje muitos livros que falam, que tem muitas dicas para contar histórias. Ela se torna assim. Eu tenho vários que já fizeram curso há muitos anos, que são contadores de história hoje em Uberaba. Tem muitas pessoas. Então você está me dizendo que a história pode ser contada de duas maneiras. Uma quando você lê o livro e outra também. É aquela que você resume o livro, você decora e você ou compartilha. Aprende, não precisa decorar, né? Você pode aprender a história, mas você tem que fazer um roteiro, sim, você tem que trabalhar com algumas possibilidades, porque senão chega na hora, por exemplo, você esquece a história, você fica sem rumo, né? Você decora simplesmente, então a gente trabalha. Isso tem que fazer o curso para entender bem, porque a gente aprende também, né? A gente aprende a contar a história e aprende a história, aprende a contar a história, a lidar com esses improvisos que possam surgir, né? A lidar com o público, né?
Então isso é um contexto todo. Professora, é possível assim, pensar um pouquinho do perfil ou da característica de um bom contador de história? Olha, eu era muito tímida quando eu era criança. Nunca eu pensaria que eu me tornaria uma contadora de história. Mas o desejo que a pessoa tem faz com que a pessoa invista, né, nela mesma. E o perfil para ser um bom contador de história é amar a leitura, os livros, a história e querer transformar isso, né, querer expressar isso para as outras pessoas. A partir daí, se ele tem o desejo, ele vai fazer curso, ele vai ter alguns caminhos que vão facilitar e treinar sempre contando histórias. A pessoa se torna. Então, se eu disser que a pessoa tem que ser expressiva, que a pessoa tem que ter um pouco de humor, eu acho que eu estou tolindo, porque eu tenho muitos contadores de história hoje que já foram meus alunos, que eram tímidos. Eu tenho um contador de história que trabalha comigo como voluntário, às vezes, lá na biblioteca ou em outros eventos, que ele era tão tímido, ele era escritor, mas tinha uma vontade enorme. Então, ele tem um estilo próprio e as crianças adoram, porque cada um, quando faz o curso de contação de história, desenvolve um estilo. Uma forma, um jeito, todo dele de contar história. Você me faz lembrar do professor Roberto Carlos, que eu tive, né, a oportunidade de entrevistar. Roberto Carlos Ramos? Exatamente, que ele viveu na infância dele, né, ele passou na antiga FEBEM e era analfabeto e aprendeu a contar história por uma necessidade mesmo de sobrevivência. E hoje ele está entre os 10 melhores do mundo de contador de história, em né? Inglês, ele conta história em francês, Roberto Carlos é tudo. Já é escritor também, mestre em educação. Eu também conheço o Roberto Carlos. Você conhece toda a história dele e eu queria falar dessa aí, que você mencionou a questão do estilo. Ele tem um estilo próprio, o que diferencia assim, o seu estilo com o estilo geralmente, dele? Aquele estilo do Roberto Carlos, a gente usa bastante, né? Ele faz muitos sons durante a história, a gente também utiliza. Às vezes, humor, porque ele também tem essa parte do humor bem forte, né? Ele é exímio, né? Ele já está muito, vamos dizer assim, qualificado, né? Já trabalhou em diversos espaços, mas em termos de estilo é mais ou menos o que a gente faz. Hoje em dia, muda um pouquinho se você vai para a sala de aula e na sala de aula você não está num palco para um espetáculo de contação de história, né? Então, na sala de aula você não começa, às vezes, com uma música. Simplesmente você era uma vez e começa uma história. E utiliza, às vezes, alguns recursos. Um boneco, que as crianças gostam muito. Mas eu, por exemplo, eu trabalho também como professora e começo uma história assim, os meninos já sabem, eles ficam em silêncio e já são envolvidos. O importante é a gente envolver a plateia, o público, né, na história que você está contando. Você tem que ter essa capacidade de sedução. Agora essa capacidade de sedução, essas dicas é que nós trabalhamos. Isso é que são as técnicas que no curso de contação de história a pessoa vai aprendendo. Por exemplo, usar um instrumento. É porque você é professora de música também. Mas vários contadores de história mesmo que não são musicistas utilizam, às vezes, um sino, às vezes um pandeiro, utilizam um instrumento para chamar a atenção. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os cursistas, né, quem busca o curso. A questão da entonação, que a entonação é que passa a emoção, que faz a imaginação viver aquele fato naquele momento. No momento que você conta uma história, não tem tempo. O tempo é imemorial. Não existe mais. Não existe o hoje, aqui, o agora. Você vai para a história. Então, esse envolver, nós trabalhamos com o olhar, trabalhamos com outras dicas também que a gente ensina num curso. Bom, falando em entonação aí, né? Eu te convido
a contar um pouquinho aqui da história, né, para que a gente tenha uma noção clara. Essa história que eu não vi o texto ainda, não, né? Não vi o texto. Esse aqui é de uma coleção que tem mais ou menos 20 anos, viu? Tem. A coleção Conte Outra Vez, Eu né? tenho. As mais belas histórias infantis de todos os tempos. E eu comprei quando a minha filha mais velha era criança, agora já terminou o curso superior. E são histórias belíssimas. Essa aqui é A Bela Adormecida. Eu vou ler só uma frase e depois você termina para que a gente sinta a diferença de uma leitura e de uma contação. Depois de anos e anos de casados, um rei e uma rainha tiveram uma filha. Vamos lá. Esse parágrafo aí é com você para contar essa história para nós. Ficaram tão felizes que resolveram dar uma grande festa no dia do batizado da princesinha. Vamos convidar as 7 fadas do reino para serem madrinhas dela e pedir para que cada uma conceda um dom maravilhoso para nossa filha, disse o rei. Isso mesmo! Assim, graças aos presentes das fadas, nossa filha terá todas as virtudes que alguém possa desejar, concordou a rainha. O rei, então, convocou os seus ministros e ordenou que cuidassem dos preparativos da festa. Bom, é muito diferente mesmo a entonação, né? Não sei se é tão diferente a entonação, mas que tem que ser passada. Eu contaria ela sem o livro, porque eu acho que passaria mais emoção. Porque tem que ter um pouco de suspense também, faz parte de técnica. A contação de história a contação de história não se resume em palavras emitidas, né? Como a música. A música é feita de som e silêncio, a contação também. Som e silêncio, emoção, espaço e, no nosso caso, que trabalhamos com gestualidades, né? Porque nós fazemos um trabalho também corporal, né? Porque eu já vi você assim, contando história e realmente você dá uma reticência, né? E vem, o assim, silêncio é muito importante, as pausas são importantíssimas. Faz parte da uma técnica, então. Faz. E uma história assim ideal, ela deve ter quanto tempo, mais ou menos, para prender mesmo a atenção da pessoa? Uma história não pode ser muito longa. Um conto de fadas, por exemplo, para ser contado, a não ser que você queira fazer uma criança dormir e comece a contar hoje, amanhã você continua, depois você continua. É porque o conto de fadas ele é longo. Uma história deve ter no máximo uns 4 minutos. É mais breve. É mais breve, 4, 5. Então são histórias mais curtas. E se não forem curtas, você tem que fazer esse trabalho de roteiro para que a história fique, porque ela tem que fazer ela tem que ter um tempo razoável, mesmo que você conte mais histórias, que as pessoas queiram ouvir mais histórias. Diferentes, né? E você lida com um público aí há 2 décadas. Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária gosta da história. A criança muito pequenininha, eu estou falando demais, qualquer faixa etária, sim. A criança de 0 a 2 anos é mais difícil. Particularmente a criança muito pequenininha, eu utilizo música para trabalhar com a criança, né? É curtinho a contação, muita música e poesia para a criança pequena, porque ela está naquele universo ainda de dominar a linguagem, mas a partir de 3 anos de idade, ela gosta muito. Ela já embarca, criança de 3 anos, já assiste uma sessão de 40 minutos. 40, ela 50 minutos, se encanta, já entra no universo. Quando eu apresento para a comunidade, por exemplo, no Jardim de Histórias, lá na biblioteca pública, muitos pais levam, né? Levam as crianças mais velhas, 4, 5 anos, e levam menores, de 2, né? Às vezes até 1 ano e meio. E eu já aviso, não preocupe-se, porque no início ela fica encantada, depois ela quer ir para o chão, ela quer correr, deixa ela correr, porque a idade. Agora a outra já fica o tempo inteiro na sessão, né? Você falou do projeto interessante que é esse Jardim de História. Isso faz parte da programação da biblioteca há muitos anos, né? Faz parte há muitos anos. A biblioteca hoje é dirigida pela professora Ivanilda Barbosa, Isso, né? Tem 6 anos que eu trabalho com Jardim de História. Quando eu fui para a biblioteca, a diretora de então me pediu, porque
eu tenho um grupo Flu História, e o grupo Flu História nós trabalhávamos anteriormente na biblioteca com sessões aos sábados. Quando eu fui trabalhar, né, na biblioteca mesmo, como servidora municipal, a diretora da época sabia desse projeto antigo, não, você podia reviver. Então eu comecei de novo esse trabalho, só que lá eu comecei sozinha, porque eu já não estava com o meu grupo lá, né? As meninas trabalham em outros locais. Então lá eu tenho uma trupe, chama Trupe do Jardim, que são voluntários. Então eu aproveito, eu dou o curso e convido, né, as pessoas que estão fazendo o curso para ir de vez em quando, um mês, outro mês, contar a história comigo lá, porque é assim que se aprende, contar a história, viu? É enfrentando o público. E aí eu formei essa trupe do Jardim, né, e nós contamos histórias mensalmente aos sábados. Uhum. É pela manhã? É, pela manhã, das 10 às 11. Tem um Uma público hora. ótimo. Uma hora de contação. Uma hora de contação. Tem um público ótimo. Aí vai o pai, leva a criança, vai a mãe, vai a madrinha. Né? Tem pai que gosta mais do que a criança de ouvir histórias. É muito interessante, sabe? É bem legal. Você tem uma ideia de quantas pessoas você já formou como contador de história? Tem, não. Já perdi. Já perdi. São 20 anos, né? E desde muito cedo nós começamos a dar curso, porque na época da DD Praz, por exemplo, a gente tinha o que hoje é a Casa do Educador, então nós já começamos a dar aula naquele tempo, tem muito tempo. Mas consta para mim, professora Adriana, que você é pioneira nessa arte de contar história. Sim, aqui em Uberaba, né? Sou. Verdade. Inclusive eu comecei o grupo, eu fiz a proposta na época, para trabalhar no município para a secretária, ela abriu as portas, né? Tem uma madrinha, a Vânia Rezende, que é a nossa madrinha também do projeto, né? Que trouxe, inclusive, o professor Celso a primeira vez em Uberaba. Então, assim, essas pessoas, elas incentivam muito abrindo as portas, né? Para a gente exercitar a arte. Na época a gente contava história nas escolas, então contamos em todas as escolas municipais. Então isso são experiências que vai acumulando, que vão né? acumulando e vai amadurecendo, né? A gente vai amadurecendo cada vez mais com essas experiências. Depois nós ganhamos, começamos a trabalhar fora de Uberaba também, trabalhamos em muitas cidades, trabalhamos com espetáculos. Agora na biblioteca, por exemplo, né? Eu trabalhando sozinha, eu já montei a trupe do Jardim também, contando histórias. Então, são experiências que a gente vai acumulando, realmente. Mas eu comecei mesmo, há 20 anos, a contação de história, a partir dessa oficina que eu te disse, com o professor Celso Sisto. E esse grupo ainda existe? Esse grupo que você montou na época? Vocês ainda saem por aí? Ainda... Sai, de vez em quando nós pegamos algum serviço e trabalhamos juntas. Lá na biblioteca eu trabalho com a trupe do Jardim. Chama Jardim de Histórias, né? Que faz parte de um projeto da Secretaria de Educação, né? Nós somos um programa, né? O Departamento de Biblioteca tem um programa que é Uberaba, uma cidade que lê, e dentro desse programa nós temos subprojetos. O Jardim de História é um subprojeto que nós temos e desenvolvemos lá. Desenvolve dentro do município, né? Do município. Porque você atua também em outros estabelecimentos de ensino. Eu trabalho em escola particular também. Também com arte. Aí eu trabalho com música. Mas sempre a história está junto. Onde está a Adriana não tem como. Não tem como, né? Tá construído com você isso aí, né? Tem um amigo, é um músico conhecido, Cacá Pérez, que costuma dizer assim: Adriana, você é o Flu História. Você tem que colocar Adriana Flu História, que aí todo mundo sabe. Já traz para o seu nome, já traz para o seu sobrenome. Mas você falou, é cansativo, mas é gratificante também. Não tem dinheiro que pague, não. É muito bom você ver a criança envolvida, a criança depois apaixonar-se pela literatura, tornar-se um leitor, porque os meninos terminam de ouvir, né, de assistir ali o Jardim, eles já entram para dentro da biblioteca loucos para pegar livros, sabe? Ficam lendo. Então é alguma coisa realmente impagável. Já lê de maneira diferente, né? Já, tem todo o universo. Tem muito pai que chega e fala assim: Adriana, ela já está contando história. A criança fica tão incentivada, né? Você já teve alguma experiência de contar para pessoas assim com sofrimento mental? Já, nós contamos, mas eu digo nós porque o Grupo Flu História, nós tivemos uma época que nós fomos no sanatório, umas 2 vezes sanatório espírita. E como que eles recepcionaram isso? Eles entram no universo com muita facilidade, porque eles já estão assim meio... Na fantasia. Na fantasia. Então eu lembro que eu estava contando uma história do macaco,
que chama Que Eu Vou para Angola. E o macaco brinca muito com o público, né? E ele chega, pede, dá um objeto, vai embora e depois ele quer o objeto de volta, sabe? Então ele sempre fica nesse jogo durante a história. Então eu lembro que eu comecei e falei assim, quero porque eu quero meu rabo, porque a gente faz isso na história, né? Do contexto da história. E uma pessoa que estava assistindo, né? Uma doente mental, ela saiu do outro lado, cruzou na minha frente para um outro doente, um outro interno, e falou, quero porque eu quero meu cigarro. Ela entrou literalmente no palco ali e na história. Na história, mudou o desejo. É bastante interessante. Na psicologia, né, eles utilizam, Jung utiliza muito histórias, né, quem trabalha com a psicanálise junguiana trabalha muito com histórias, Freud também trabalha com histórias, então eu acredito que tem todo um caminho aí, sim. E dentro da força educativa, essa contação de história ajuda muito a criança a desenvolver dentro da pedagogia? Quando ela é pequena, né, eminentemente, a gente já trabalha com a linguagem. A ampliação da linguagem. Ali, na hora, é o modelo falante. Por isso que é importante o contador de histórias utilizar, né, uma linguagem culta, porque ali, naquele momento, ele é o modelo falante. Então, nós trabalhamos muito com o texto, até por conta disso mesmo. E depois, quando ela já é alfabetizada, ela se sente incentivada para a leitura. Tem muitos escritores que dizem que o principal estímulo deles foi a mãe que contava histórias, o pai que contava histórias. Uhum. Eu fiquei sabendo semana passada mesmo, com o professor Celso Sisto, que tem acho que não foi o Celso Sisto que falou, não me lembro. Foi o Pedro Bandeira que falou. Tem o Daniel, acho que é Daniel Penac que chama. Daniel Penac, que faz um trabalho muito interessante nessa área, e ele recomenda que todos contem história. Todos contam história. Todos. Professores de português, professores de matemática, todos devem contar história. Todos devem contar história. Todos os professores ou todas as pessoas? Não, todos os professores ou pessoas que queiram trabalhar com essa questão da leitura, para formar o leitor, para trabalhar com o leitor. Ele deve começar da oralidade, contando histórias. Me chamou a atenção quando você falou que o contador de história ele deve utilizar uma linguagem culta. Uma linguagem culta. Por isso que nós trabalhamos com o texto, né? O texto do livro, né? Ou se é uma história folclórica, outro que enriqueceu muito a nossa prática, que é o Francisco Gregório, do Rio de Janeiro. Ele escreve as histórias e depois conta. Então nós usamos também isso. Se é uma história folclórica, a minha mãe me contou, então eu falo, escreva. Aí, a partir da história escrita, né, nós vamos contar a história. Porque tem uma riqueza dessa tradição de contar história mesmo, né? Então é importante. Os griots, africanos, os avós que contavam histórias, que a gente diz, aquele contador tradicional, antigo, ele não preocupa com a linguagem. Então, ele usa, né, a linguagem coloquial. Mas, como educadora, e nós trabalhamos com essa questão do desenvolvimento infantil, então essa preocupação, né, de termos, de passarmos a língua culta para a criança, né? Você faz essa associação muito boa e muito rica em relação ao contar história e a música, então você vai nos presentear hoje, tá? Com um trecho disso aí para a gente não perder esta oportunidade. Num jardim tão colorido encontrei um lindo livro que mexeu com a imaginação. Num jardim tão colorido encontrei um lindo livro que mexeu com a imaginação. Alakazam, Simsalabim, era uma vez, conte até 3, senta que a história vai começar. Senta que a história vai começar. Num jardim tão colorido encontrei um lindo livro que mexeu com a imaginação. Num jardim tão colorido
mexeu com a imaginação. Alakazam, Simsalabim, era uma vez, conte até 3, senta que a história vai começar. Senta que a história vai começar. É um recurso que você utiliza porque você gosta da música, você é formada em música, né? Mas como você falou, para dar uma introdução numa história, você não pode chegar e já ir contando de cara, né? Não. Cada um escolhe um recurso. É como um ritual. Se não é a música, é um som de instrumento, são palavras também, né? O Era Uma Vez é uma forma de iniciar também. A pessoa sabe assim, o É, ponto de entrada é o ponto tá ali. de entrada, né? O tocar do sino. Era uma vez. Também não é uma Todo vez mundo qualquer, vai... né? Não. Não. A E pessoa pra já está quê? esperando a história, né? Mas geralmente, hoje em dia, as pessoas são muito sonoras, né? As pessoas gostam muito de. Então, por isso que é interessante a gente usar. Não precisa ser um cantor, um musicista. Pode um instrumento para chamar a atenção. E para terminar a história, tem que ter também algum ponto, a pessoa sabe que é o ponto final? Eu gosto de brincar. Então, Brincar? sempre no final, fazer um verso, brincando, terminando, fechando a história, ou uma música, que eu utilizo muito, né? Então, algumas histórias têm no contexto, ou a gente lembra de alguma coisa e canta e encerra, ou piririm, piririm, e essa história chegou ao fim. Ou outras. Entrou por uma página, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Né? Tem várias formas assim, que a gente encerra, que a pessoa nota que acabou a história. Agora já teve, eu até vou ano que vem para o seminário, tem um seminário de contadores de história na Feira de Porto Alegre, que acontece exatamente agora em novembro. O ano que vem eu vou participar, convite do professor Celso Sisto. E tem mesa redonda, tem histórias que nós contamos, tem oficinas, né? Nós temos que ir com tudo para trabalhar. E nesse seminário já teve um tema que eles discutiram a música na contação de história. Infelizmente nós estamos longe de Porto Alegre, eu perdi. Mas teve muito essa questão desse tema, porque eu gosto muito, eu uso. Tem a Bia Bedran. A Bia Bedran é uma pessoa que me influenciou muito, porque a Bia Bedran, eu assisti a Bia Bedran com a minha filha. Então eu já adorava ver a Bia Bedran, né? E eu fiz vários cursos com a Bia Bedran também. E a Bia Bedran utiliza a música o tempo todo. Tem um outro que chama Zé Mauro Brant, que utiliza muito a música. Esse é cantor maravilhoso, utiliza muito a música. Então, são pessoas, né, Aí esses talentos, sim, você pode falar, mas às vezes eu não tenho esse talento, ou eu não desenvolvi isso e tal. Isso sim, isso a pessoa que já trabalha com a música facilita, obviamente, né? Mas também quem quer contar, né? Descobre a outra maneira, né? Com certeza. Bom, você viu como é importante saber contar uma história, a contação de história, na formação intelectual das pessoas e também no divertimento e no lazer. Eu fiz uma entrevista com a professora Adriana Fonseca, que é especialista em música, professora de música e de contação de história também. Sou mestre na contação de história. Mestre, eu tenho um mestrado nessa área. Mestrado em contação de história. Veja só como que a coisa é grandiosa. E vou para o doutorado. Né? Vou pro doutorado. Vai fazer doutorado em contação de história. É uma paixão mesmo, né? Muito bacana, parabéns, professora. E eu termino aqui o programa. Muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada por sua companhia, viu? E até breve.